A paz do Senhor, professores, sejam bem-vindos a mais um EBD em Síntese podcast com o Momento Pedagógico comigo, nosso querido professor Gideon. A paz do Senhor, Gideon. Olá, a paz do Senhor para todos os que nos escutam, a paz do Senhor, professora Manu. Estamos aqui para refletir sobre a palavra de Deus e estudarmos a lição número 10. Isso mesmo, que vai ter por título O pecado corrompeu a natureza humana. Essa lição, ela vai trazer aí a doutrina, né, do pecado, algo que é basilar para a fé cristã. Então, você, professor, tanto vai ter a oportunidade de aprender mais, como de levar os seus alunos a refletirem, pensarem a respeito dessa doutrina, né? E ela vai ressaltar algo que às vezes a gente fala, né, muito, mas acaba não falando assim de uma maneira em que gere justamente essa defesa, mas que muitas das vezes gera acusações, difamações, né? Então, penso que é um alerta, de estarmos atentos a ela e de aprendermos juntos, né, nesse momento. Julião, quais são os objetivos para essa lição? Os objetivos da lição 10 são: primeiro, explicar a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Segundo, mostrar a heresia que nega o advento do pecado. E terceiro, pontuar o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Então, você, professor, tem a oportunidade, dentro desse ambiente também, de assistir, o comentário de alguns pastores que estão trazendo considerações a respeito de cada tópico da lição. Então, como um auxílio para a sua aula, né? Você, professora da classe senhoras, pode ouvir lavando a louça, né, fazendo alguma tarefa de casa, e você, professor da classe dos senhores, pode ouvir se deslocando de um local a outro, né, e aprender um pouco mais. Então, tanto temos o momento pedagógico quanto esse momento de auxílio, de comentário desses tópicos da lição. Eu acredito que quanto mais eu tenho, né, crio esse ambiente de aprender mais, de trazer algo diferente, às vezes é um ponto que esse ponto é o que vai fixar aí na mente do seu aluno. Então, quando a gente ouve essas duas abordagens diferentes, né? Então, a gente acaba agregando mais conhecimento. Gildeon, que orientação, que dica você traz para essa aula? Pois bem, desde o início das nossas participações para essa revista, nós temos aproveitado para reforçar a necessidade, já que a lição é sobre a defesa da nossa fé, de que nós tenhamos sempre a nossa declaração de fé em mãos. É importante porque a nossa recomendação vai exatamente na leitura da declaração de fé junto com os alunos. A gente recomenda que você inicie a sua aula no primeiro tópico, já no primeiro tópico, dividindo a turma em dois grupos e dando a possibilidade deles lerem o item 5. Um grupo leria o item 5 e o outro grupo leria o item 6 do capítulo. Deixa eu ver a numeração do capítulo aqui, da declaração de fé. Do capítulo 19 da declaração de fé. O item 5 são as consequências da queda, que é exatamente o subtópico 3 do primeiro tópico. E o item 6 é a corrupção total do gênero humano, que é exatamente o 4 quando ele fala da extensão do pecado. O objetivo com essa leitura é que os dois grandes grupos eles possam, ao final da leitura, você vai disponibilizar 5 minutos, é suficiente, de 5 a 10 minutos,
e depois eles têm uma oportunidade para falar e refletir sobre o texto que leram. O grande objetivo é que eles possam alcançar a extensão do pecado na sociedade. Eles possam alcançar o grau de malefício que o pecado traz e que está presente na nossa rotina, no cotidiano da sociedade, na construção. Para onde nós olharmos, ele está nas instâncias de poder. Então, a extensão do pecado é enorme. E, em paralelo, você vai trazer a possibilidade da graça e do alcance do Senhor Jesus como a única solução para isso, né? Então, a ideia de alcançar essa extensão é justamente para que a gente possa, na defesa da nossa fé, apresentar Jesus como solução e parar de minimizar o pecado, né? Parar de achá-lo pequeno, de achar que ele não é maléfico, que ele está presente na nossa sociedade, na rotina da humanidade, e ele é maléfico, ele corrompe e ele tira a nossa salvação. Então, nessa linha de compreender essa extensão e compreender o milagre da salvação que hoje temos acesso quando sabemos o lamaçal onde o pecado pode nos colocar e de onde Jesus já nos tirou um dia. Glória a Deus. É interessante a proposta que o professor Julião traz, porque traz esse momento de refletir, de compreender, de fato. E é importante. A gente precisa, quando ele traz, inclusive, a declaração de fé, e você, professor, se tiver a sua física, né? Porque muitos hoje têm o virtual, mas se tiver uma física, leve, incentive os seus alunos a lerem por completo. É importante conhecer aquilo que nós cremos e que vivemos e que também estamos ali, porque se eu faço parte deste corpo, significa que eu acredito no que esse corpo acredita. Eu defendo o que esse corpo defende. Então, e isso vai trazer aí mais subsídio e você é um incentivador, né? Você começa sendo esse incentivador de que não só já leu, como usa e sempre que necessário recorre a ela. Então, penso que é um incentivo maior para você estar aí levando aos seus alunos. Dentro, nessa perspectiva aqui, até trazendo a palavra-chave, gente, essa lição, ela é fantástica no sentido de que ela traz esse panorama simples, rápido, prático, e aí você, né, pode ser, vai ser justamente essa ponte para trazer aos seus alunos essa compreensão, esse entendimento. E aí, uma primeira sugestão seria fazer ao final da aula, primeiro, né? Aí, depois de ter explicado, né, cada tópico, ter discutido, dado a ênfase necessária, a síntese do tópico, tudo. Então, você pode estar primeiro pensando junto aos seus alunos como um mapa mental. Então, se você tem disponível na sua igreja um quadro, se você tem, né, uma cartolina, o que você tiver, você construir com os seus alunos. É você e os alunos. Eles vão falando e você vai escrevendo, ou pode pedir alguém da classe até para escrever, mas a palavra pecado, né, ela está aí bem grande e dentro do tópico, como se fosse a síntese, mas sem ser a própria síntese da lição, eles criando sua própria síntese dentro de a partir de cada tópico. Então, o que que é o pecado? Aí entra o primeiro tópico, porque está lá a resposta, tá? Então, a forma de sintetizar. Então, fazendo esse mapa mental é geral. Então, o que é o pecado? Tá? Então, que heresias negam esse advento do pecado? O que que isso significa? O que quer dizer? Né? E qual é o perigo de eu achar que isso é heresia realmente, que é uma balela, que não existe, ou que não há, que não existe nada disso, né? Que ninguém peca, vamos dizer assim, em resumo. Então, qual é o perigo de eu achar que uma mentira porque eu não quero ferir alguém, não é pecado, né? Então,
realmente isso não é pecado, não, porque eu estou querendo proteger a saúde dessa pessoa, eu não quero expor essa pessoa. Então, a gente pode, em amor, dizer a verdade, sem mentir. Então, é pensando nisso, então você faz aí esse mapa mental junto aos seus alunos. E dentro dele, agora, com base no que os seus alunos falaram, que foram aprendendo. Então, é interessante você fazer esse movimento na classe, porque cada um pode ir agregando. Você pode colocar até como palavras-chave para cada uma dessas definições aí do que heresias foram citadas, o que que isso significa. Então, pensando nessas, em responder esses questionamentos, tá? E aí agora ele vai olhar para si. Ele vai olhar como um pecador que ele vai olhar para si e refletir, pensar: que pecados eu tenho cometido no meu dia a dia, né? Em que situações? Quais são os gatilhos? E o que que eu tenho feito para combater isso? Então, a ideia final é trazer para o aluno a aplicação dessa aula, no sentido de que o que que realmente eu tenho reconhecido, eu tenho confessado, acho que a palavra melhor é essa, né? Que se encaixa, eu tenho confessado, de fato, os meus pecados, eu tenho achado que eles são pontuais e não foram pecados, como este mundo nos diz, né? Então, é olhar para si agora. E aí, eles não precisam responder para você, tá? Eles vão olhar para si. Então, você pode entregar, se quiser, um papelzinho só para eles escreverem, tá? Mas se você não quiser, você só vai pedir para eles pensarem e guardarem para si. Mas, claro, se algum aluno quiser falar, você deixa à vontade. Mas, normalmente, em uma situação como essa, é difícil, né? Assim, alguém expor. Às vezes é difícil a gente confessar em oração os nossos pecados, que dirá numa sala de aula, né? Então, é preciso, necessário uma caminhada maior. Então, pensando nisso agora, ele vai traçar como um plano de ação, ele vai pensar, eu tenho pecado, né, na fofoca. Então, constantemente eu tenho utilizado a minha língua para falar de alguém. E agora, como que eu posso, olhando, que gatilhos são esses, normalmente, que me levam a esse pecado, como eu posso combatê-los? Aí eu vejo que, quando eu me aproximo de Gideon, ele traz à tona o nome dessa pessoa e, naturalmente, eu corroboro com ele em relação ao que ele fala sobre ela. Então, é uma fofoca, é uma difamação, eu estou gerando situações como essa, que é um exemplo, né? Então, o que que eu posso fazer para combater? Primeiro é dizer, da próxima vez que ele se aproximar de mim, dizer, não, vamos orar, hein? É verdade, mas vamos orar por essa pessoa. Então, é o processo inverso. Então, que maneira eu tenho que ir me santificando, e me afastando, e deixando, e arrancando esses pecados que já estão enraizados em mim, e que eu não vejo mais como pecados, tá? Então, a minha sugestão de dinâmica é essa. É algo bem individual para o aluno, tá? Então, ele vai pensar e, ao final, professor, acho que é fundamental você terminar a aula com uma oração, apresentando, porque cada um vai ter as suas áreas. Eu trouxe aqui duas que são, normalmente, né? Às vezes alguém pergunta algo e a gente tem a informação, mas não falamos, né? Então acabamos mentindo, quando na verdade a gente pode dizer, não, eu sei, mas eu não posso lhe contar. Pronto, né? A gente às vezes não é transparente, não é sincero por medo de perder a amizade de alguém, por medo de achar que essa pessoa vai pensar da gente. Então, dentro disso, que pecados são esses, né? Aqui são alguns exemplos, mas tem diversos, e você mesmo, professor, pode até, né, levar algumas situações para fazer esses alunos pensarem, refletirem. Mas algo aqui que eu quero deixar como uma observação é que a ideia não é expor o pecado. Você tem uma posição de líder. Então, talvez você conheça alguns pecados que têm chegado até você, de algumas pessoas. E a ideia não é você expor o pecado dessas pessoas, não. Não é isso. A ideia é você fazer cada um refletir sobre sua vida e
confessar esses pecados, mas para Deus, não para você, tá? Então, a ideia é essa e ele mesmo traçar esse plano de combate a essa ação pecaminosa. Então, é isso. Gideon, suas considerações? Muito bom, é isso mesmo. Dizer ao professor que ele tem a possibilidade desse podcast, momento pedagógico, da aula que é ministrada por outros professores. Então, são recursos, este e outros, que ele tem acesso e que ele pode usar sempre que julgar pertinente, está semanalmente sendo disponibilizado. Tem a declaração de fé, tem o livro da lição. Nós temos, graças a Deus, muitos recursos à nossa disposição para tentarmos construir uma aula cada vez mais satisfatória, convidativa ao aluno a refletir sobre a palavra do nosso Deus. E conte com a gente nesse auxílio para a construção da sua aula. Agradeço a oportunidade também, Manu, professora Manuel Denec, estamos à disposição. Amém. E você, professor, acho que, como o Gideon colocou aí, né, o mais importante é que estamos à disposição, né, caso queira fazer perguntas, sugestões, colocações, pode comentar neste vídeo, né? Estamos observando, acompanhando. Esperamos ter contribuído com a sua aula. Agradecemos à direção do DENEC pela oportunidade, pela confiança. E a você, professor, desejamos que você continue querendo, desejando, ansiando crescer no conhecimento da palavra do Senhor para ensinar a outros. Então, é isso, fiquem todos na paz do Senhor.